já mete o dedo aí no inscrever-se, mete o dedo no like, né? Faz de que você tá batendo no Nazário com gosto, chega junto, porque a gente precisa disso para aparecer para mais usuários ainda aqui na internet rubro-negra. Alzira B, membro do clube. Boa noite, mestre Nazário Locutor. Boa noite, craque Bruno Vilafranca. Lê o restinho boa agora. Noite. Chegou cedo, Simon. Tá. Chegou cedo. Obrigado, Foi o Alzira primeiro B, a chegar junto. hoje. Saudade de mim, Simon. Não sou o fake do Nazário, não. Disse o Alisson Silva ali. Olha só, Nazário, o seu outro fake. Tá comprado. A Vânia Pereira. É isso aí. Vamos falar então da seleção que porta, a seleção rubro-negra que enfrenta o Vélez Sarsfield num jogo praticamente decidido, né? O Nazário e Bruno, aqui ó, tem a provável escalação na tela. O Dorival deu uma entrevista lá na coletiva, ontem deu uma entrevista pro Charla Podcast também. Ele falou de, tem que respeitar, não tá nada decidido. E aí citou até aquele evento fatídico lá do Cabanhas e tal. Não caiu muito bem em boa parte da torcida, pelo que eu vi, a repercussão nas redes sociais, né? Porque tem muita gente achando que Dorival tá... Ou é discurso político isso, né? Tá sendo demagogo ali e tal, pra não falar que já ganhou. Ou ele tá com medo. Por isso que não entrou com um time mais forte contra o Ceará. O que vocês acham? Olha, o Simon, o NASA, o pessoal que tá em casa... É claro que quando a gente olha um primeiro jogo 4-0 pro Flamengo, fora de casa, e aí um baile, né, tecnicamente do Flamengo, porque não é só o resultado, é o que o Flamengo fez em campo, né, quantas chances perdidas, enfim, quantas oportunidades criadas, e do outro lado praticamente não houve, né, então quando a gente olha para isso, é claro que a gente pensa, dá até para jogar com time reserva na quarta-feira. Eu também acho que sim, mas por outro lado, quando você veste a camisa lá do Flamengo, né, que tem aquele nomezinho técnico, você tem uma responsabilidade muito grande. E aí o Dorival, cascudo, né, calejado, que já viu em outras oportunidades as zebras acontecerem e existem aos montes no meio do futebol, no meio do esporte, mas no futebol ainda mais. Ele mesmo falou também na entrevista, se alguma coisa acontece eu jamais me perdoaria. E eu tenho certeza que todos nós também não perdoaríamos o Dorival. Porque a gente está falando com o 4-0 a nosso favor. É muito difícil para o Vélez? É claro que é muito difícil para qualquer time vir aqui no Maracanã meter 4 gols no Flamengo. Né? Ontem, inclusive, publiquei lá no meu Twitter. Nunca aconteceu de um time que perdeu o primeiro jogo de uma semifinal de Libertadores por 4-0 conseguir reverter. Nunca aconteceu. E eu falei, né, o meu estudo é desde 1960. Ou seja, são vários moldes de Libertadores, mas nunca aconteceu. Eu também acho que daria para colocar um time alternativo e dar uma prioridade ao jogo de domingo, por exemplo, contra o Ceará, força máxima. Mas eu não condeno o Dorival, porque é ele que tem que fazer a escolha. E ele, calejado, vivido no meio do futebol, prefere manter os pés no chão. Imagina, claro que eu também acho quase que impossível. Mas ele não é torcedor, né? A gente é. Ele tem que responder por aquilo. Claro. Imagina esse cara se acomoda, põe lá realmente o time reserva e o Flamengo não se classifica depois de um 4-0 lá. Ele correria risco de vida mesmo, de morte, né? Porque não seria só o trabalho dele. Com certeza ele seria demitido já na saída do jogo ali. E a torcida não iria aceitar, né? Então, Nazário, Dorival tem razão ou não? Olha, em primeiro lugar, quando a gente fala, quando você citou aí, será que ele tá com medo? Medo é uma palavra que não tem no dicionário dele, porque se ele tivesse medo, não assumiria o Flamengo nas condições que encontrou, né? Para assumir o Flamengo da maneira que ele assumiu, tem que ter coragem. Essa é a primeira característica de um técnico que poderia assumir o Flamengo nas condições que estavam há 3 meses atrás. Então, medo, eu acho que nunca fez parte da filosofia de vida dele, né? Principalmente em função do que ele fez. Como o Bruno falou, e falou muito bem, ele é o técnico. Então ele sabe do tamanho da responsabilidade, ele sabe muito bem, por ser um técnico brasileiro, ele sabe da importância que a Libertadores tem para a nação rubro-negra. Ficou mudo? Tá mudo, vovô. Tá falhando a voz do velho. Eu concordo, assim, claro, com o que o Nazário falou de que ele não... Melhorou agora o som? Voltou. Fala aí.
Então, assim, dentro desse panorama, eu concordo muito com o Bruno por conta dessa questão de ele conhecer muito bem o elenco. Esse elenco é o que virou a chave desde a sua chegada, mas que ele sabe do potencial dessa galera. E quando ele escalou, ele sabia, como ele falou da outra vez, eu confio no meu elenco. Então eu sei que eles vão dar conta. Agora, o que aconteceu é que nós não jogamos bem, né? Marinho não fez uma boa partida, o Cebolinha não fez uma boa partida, né? A bola não chegou no Gabigol. Por Diego quê? Ribas. Porque nós não tínhamos os nossos meias. Então o time ficou jogando muito em função de bola esticada, Davi Luiz esticando bola, e esse não é o jogo do Flamengo. Dentro dessa característica, a coisa ficou ruim, e o Flamengo tomou um gol que nós sabíamos que o adversário ia jogar daquela maneira. Eles iam jogar por uma bola. Um erro de marcação acontece, faz parte do futebol, mas eu, particularmente, não acho que esteja tudo perdido, não acho que esteja terra arrasada, ainda tem muita coisa para acontecer, e eu, nesse momento, se fosse o presidente do Flamengo, total confiança no Dorival e no trabalho que ele vem desempenhando, até porque se a gente está disputando 3 e não conseguir ganhar o brasileiro, que é o que está mais... não é mais difícil, mas é o que está mais distante em comparação aos outros dois, não é nenhum desastre. A gente está às vésperas, claro, respeitando o adversário de amanhã, mas a gente está às vésperas de assumir o compromisso da final, né, pela 4ª vez. Então, assim, é uma marca sensacional e que a gente não vê nenhum time nesse nível, né? Assim, falando de Brasileirão, Nazário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu também acho que ainda tem muita água pra rolar. A gente tá falando, são 13 rodadas ainda. 13 rodadas são 39 pontos pra disputar. E é óbvio que o Palmeiras vai derrapar, vai deslizar. Mas é claro que isso, pra mim, não justifica os pontos que a gente jogou no lixo agora contra Palmeiras e Ceará. O empate fora de casa contra o Palmeiras não é um resultado ruim contra o líder do campeonato, não deveria ser. Mas é que a gente poderia ter feito mais ali e não ter levado aquele empate, beleza. Então acho que a gente perdeu aqueles 2 pontos. E contra o Ceará, eu também até entendi ele colocar um time que não era o principal e tal, mas era um time muito fraco, time na zona de rebaixamento, mas pra mim, quando ele percebeu que a vaca tava indo pro brejo, já deveria ter mudado. Mas vamos focar aqui nessa questão do Dorival com relação a ele, da convicção dele com relação ao jogo de amanhã. Esse jogo que faltam pouco mais de 24 horas para começar. Ele deve estar numa tensão absurda uma hora dessa, né? Os jogadores, mesmo tendo aquele 4-0, o Bruno, que já foi jogador, acho que pode falar melhor pra gente. Como é que fica num campeonato tão importante assim, uma semifinal? Você chegou a jogar Libertadores? Não, Libertadores não. Mas jogou um campeonato importante, né? Jogou na Europa e tudo, né, Bruno? Como é que tá o coração uma hora dessa, 24 horas antes da partida? Eu acho que... É claro que isso tem uma mudança de pessoa para pessoa, mas eu acho que, num contexto geral, que os jogadores do Flamengo, que a delegação do Flamengo quer, e eu acho que todos nós, de alguma forma, né, que o Flamengo chegue e resolva logo a parada. Ou seja, que esse jogo acabe, classificou para a final 1-0, 2-0, 2-1, não importa. É resolver. Dar o próximo passo. A ansiedade, nesse caso, imagino eu, com 4-0 a favor, jogando fora de casa, sabendo que vai enfrentar um time tecnicamente mais fraco, mas é um time argentino, que não chegou ali à toa, né? Uma semifinal de Libertadores tem que ser levado muito a sério. E os caras são chatos, né, Bruno? Argentino, exatamente. No sentido de futebol. Eles vão querer que zumbar o jogo, até porque, vamos lembrar, teremos praticamente 4 mil argentinos torcendo pra eles aqui no Maracanã. Então eles não querem... Ó, hoje eu tive a curiosidade... Dinheiro mais mal gasto da história do futebol argentino. É verdade. Os caras pagaram pra vir aqui agora. Eu tive a curiosidade, Simon, NASA, a galera ainda compraram a camisa do Fluminense. Vieram pro Rock in Rio, só pode. Né? Só pode. Eu entrei hoje, eu tive a curiosidade de entrar no perfil, em uma das redes sociais do Vélez, em uma foto para ver o que as pessoas estavam escrevendo, porque a última publicação que eu vi foi: o Vélez treinou no dia de hoje pro duelo de amanhã, né? Viaja hoje, chega hoje ao Rio, provavelmente, e joga contra o Flamengo amanhã. E aí, nessa publicação em relação ao último treino, né, ao treino a pronto, o que eu via na legenda, o que as pessoas falavam nos comentários era:
ganhem, honrem a camisa, façam qualquer coisa, mas não é ganhem de 4-0, tirem a diferença, porque eles sabem que é muito difícil, praticamente impossível. Seria, inclusive, um feito histórico, nunca aconteceu. Mas o que eles querem é que o Vélez venha aqui e honre a camisa. E eu acho que o pensamento é esse. Mas para o jogador do Flamengo, sabendo de tudo isso, que eles vão vir para tentar, pelo menos, não sair derrotados do Maracanã, sair de cabeça em pé, né? Aquele lance de cair atirando, né? Eu acho que o Flamengo quer, na cabeça do jogador, quer resolver lá. Quer chegar amanhã, 4-0, beleza. Vamos lá, ganha o jogo, passa de fase, vamos pra final e o Vélez passa a ser passado. Eu acho que isso é o que ronda na cabeça dos jogadores da delegação do Flamengo. Não passar sufoco, especialmente, né? Não passar exatamente. sufoco. Porque se começa o jogo e o Vélez faz 1-0, aí o negócio começa a ficar chato, né?